Sejam todos bem-vindos à nossa Tech Talk de hoje, de junho, dia 25 de junho. Acabei de ver aqui algumas pessoas estão assistindo a gente de Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Ribeirão Preto, coisa boa. Gente do Brasil inteiro para vir ouvir o Vinícius falar sobre Python. O Vinícius tem um currículo impressionante, impressionante ainda dentro da Asian, que ele está fazendo hoje em dia, que ele vai compartilhar com vocês. E essa apresentação, ela já foi apresentada na PyCon United States, PyCon Itália. E agora estamos no nosso Discord para o Vini compartilhar com a gente tudo sobre objetos imortais. Uma nova abordagem para gerenciamento de memória. Vini, seja muito bem-vindo. Pessoal, Obrigado. qualquer pergunta, coloca no chat aqui que a gente vai ler durante a apresentação, ou melhor, no final da apresentação, depois que o Vini apresentar. E aí, Vini, tá contigo. Primeiro de tudo aí, obrigado, agradecer a oportunidade aí de estar falando. Nem Pedro mencionou, eu já tinha apresentado antes lá fora essa talk aí, a primeira vez que eu estou apresentando ela em português aqui no Brasil. Então, sem mais delongas, a talk é intitulada, deixa eu largar o timer aqui para não esquecer, é intitulada PEP 683, Objetos Imortais, uma nova abordagem para o gerenciamento de memória. Então, falando brevemente aí sobre mim, quem não me conhece, meu nome é Vinícius Gubiani Ferreira, sou eu ali na foto, um pouco mais jovem, fazendo propaganda das bikes do Itaú, espero que retornem logo, faz tempo que eu estou tentando utilizar elas, ainda não se recuperaram da nossa enchente que a gente teve aqui no estado. Estou um tempinho aqui na Asian, já fazem agora 6 anos e meio, atuei aí com Python por bastante tempo como Python Backend Developer ali no Django, uns 3 anos. Depois disso, atuei junto do time de QA por um pouco mais de 2 anos e meio, como team lead de QA. E agora, e mais recentemente, aceitei o desafio ali de ficar como manager de UX Engineering, como interino. Aquela imagem ali do carinha cortando grama com tesoura, acho que reflete bem o meu feeling a respeito de qualidade de código e qualidade de projetos de software. Eu gosto de trabalhar já trabalhei com alguns projetos open source, assim, algumas coisas mais pontuais. Projeto mais divertido que eu tive a oportunidade de trabalhar é a tradução da documentação do Python para português brasileiro. Adoro bastante cerveja artesanal, minha favorita é a Weiss, e dar uns rolês de bike, não nada muito natureza, mais urbano mesmo dentro da cidade. Não tenho uma bike, a minha bike é a bike do Bike Poa, então por enquanto eu estou tentando me virar da melhor maneira possível. Estou vendo para comprar uma bike, conseguir alguma outra. Vamos discutir desde o início até finalmente conseguir fazer a conexão ali de por que foi criada essa PEP, essa alteração na linguagem Python, o que ela visa atingir, o que a gente vai ter de benefício. Depois a gente vai falar um pouquinho das dificuldades que surgiram no decorrer do desenvolvimento dessa PEP e, posteriormente, a gente vai falar ali de o futuro, que outros lugares, que alteração essa da linguagem em si podem ser utilizados, foram considerados para serem utilizados no futuro, quais benefícios que a gente vai ter. Então, do básico sobre memória. Tudo que a gente vê lá em Python é um objeto. E para provar, eu vou rapidamente demonstrar isso, utilizando, claro, a linguagem Python em si. Se a gente vai lá na linguagem Python, dentro do interpretador, e pergunta para a linguagem, o número 42, sentido da vida, universo e tudo mais, é um objeto? A resposta vai ser sim. E se a gente faz essa mesma pergunta, considerando uma lista vazia, um tipo como float, e até mesmo um método, como o método upper da classe string, a resposta também vai ser sim. Isso é um objeto. E como a gente também pode estender alguns tipos de método, a gente também pode fazer isso, por exemplo, para funções anônimas. Simplesmente uma funçãozinha qualquer, lambda x, só retorna x, também é um método, um objeto, perdão. E a gente pode até mesmo perguntar se o método instance é um objeto, parece uma coisa de recursão, ele também é um objeto. Mas o que é exatamente um objeto no final das contas? Então, sem utilizar uma tonelada de código C para explicar, isso se resume a mais ou menos essa explicação bem simplificada aqui. Vamos dizer que a gente tem lá uma variável, a igual a 50, e a gente tem que considerar que simplesmente a gente tem um ponteiro, uma coisa lá que está apontando para um valor. Então, o nome A está apontando para 50. E, no final dos contos, um objeto vai se resumir a 3 coisas. Um tipo, um valor e um reference count, que é a contagem de quantas coisas estão apontando para esse objeto. E
caso alguém achou isso simplista demais, pode seguir esse link aí embaixo do slide, que leva diretamente para a versão pesadelo em código C do que eu acabei de explicar. Então, lá é muito mais divertido. Sim, nós vamos ter código C nessa apresentação, mas não é uma tonelada de código C, não precisem se preocupar, é bem simples de pegar. Então, seguindo um pouco nessa lógica, nessa explicação, vamos dizer que a gente tenha outros objetos. Então, a gente coloca lá A igual a 50, B igual a A e C igual a 50. E utilizando o método ID, que identifica qual é a posição de memória de cada um desses objetos, a gente percebe que os três vão ter a mesma posição de memória. Isso é bem estranho, tipo, no mínimo inesperado. Então, o que está acontecendo aqui? No final das contas, o Python ele não criou 3 objetos. Ele criou um objeto e apontou esses 3 nomes para esse mesmo objeto, o A, o B e o C. E dentro dele, o reference count acabou ficando simplesmente 3, ao invés de 1. E a gente pode confirmar isso daí utilizando o operador is, cruzando um contra o outro. A, B e C vão ser sim o mesmo objeto. Indo agora no sentido contrário, ao invés de tentar incrementar o reference count, se a gente for tentar decrementar ele. Vamos dizer que a gente faça A igual a none, B igual a false, e nesse caso, novamente, a gente usa o método id para ver as posições de memória. Agora serão posições de memória diferentes. E a gente vai ter, sim, 3 objetos, 3 nomes apontando para esses 3 objetos, e cada um deles com reference count 1. Na prática, ali, none e false não vão ser 1, o reference count, eles vão ter valores meio diferentes, dependendo da versão do Python, sistema operacional e algumas outras coisas que estiver utilizando. Isso aí a gente já vai chegar em detalhe ali, uns 2, 3 slides para frente. E a gente pode ir um pouquinho mais além, a gente pode forçar o reference count e ir a 0. Então, por exemplo, utilizando o método del, de delete, para remover essa referência que existia onde o C estava apontando para um objeto. Então, agora que não tem mais ninguém apontando para o objeto com valor 50, o reference count chegou a 0, e o garbage collector vem lá e recupera essa memória e devolve ela para o sistema operacional. É o mecanismo do Python em si de liberar memória que entra em ação em um de 3 casos, que é quando a gente faz o reassign, reatribui uma variável para um outro valor, quando sai de um escopo, por exemplo, sair de um método, ou a gente chama o del, delete, explicitamente para remover a referência. Coleta essa memória, joga ela de volta para o sistema operacional para ser usada, senão a gente tem um memory leak. Aqui tem um pequeno exemplo de código que a gente pode utilizar para ver quantas referências a gente tem, quantas coisas estão apontando para aquele objeto. Também dá para utilizar o método sys.getHalfCount, só que tem uma pegadinha. Esse getHalfCount, ele internamente, ele cria uma referência nova e te retorna o número errado. Então, tu tem que desconsiderar ele para não receber, só considerar o número errado. Então, esse método aqui é um pouco mais direto, não tem que fazer nenhuma alteração. Eu mencionei ali que none e false, dependendo da versão do Python, pode não ser 1. Isso é porque em versões ali do 3.11 para antes, o interpretador Python seta um monte de vezes referências para essas variáveis e joga o número lá em cima. Então, se for tentar com alguns valores específicos, esse código vai ter números bem estranhos, assim, 3.300 e alguma coisa, números totalmente inesperados. Indo um pouco além, não só falando de memória, vamos dizer agora que a gente quer utilizar todo o poder de processamento que a gente tem no nosso dispositivo. E a gente tem 2 opções para isso. A gente pode utilizar threads e processos. Threads, elas são leves e compartilham memória facilmente. E processos são mais pesados, um pouco demorados, mas eles também têm uma certa dificuldade de compartilhar memória, eles são mais seguros contra, de uma certa forma, de vazamentos de memória um contra o outro. Tem outras formas de fazer isso, como a Sync.io, e até distribuir trabalho pela rede em diferentes computadores, mas normalmente eles acabam caindo sempre em threads e processos. E qual é o problema ou o perigo de utilizar threads ou processos? Então, pode acontecer uma coisa que é chamada de condição de corrida, onde acontece um erro no atributo em si de reference count no Python. O Python não é considerado uma linguagem thread safe, onde a gente pode compartilhar memória e tudo funciona simplesmente. Bom, na prática pode. Tem uma coisinha, muitas pessoas já devem ter ouvido falar e até reclamado bastante do GIL, o Global Interpreter Lock, que ele impede que aconteça um erro no reference count. E qual o problema? Se o reference count nunca chega a 0, nós temos um memory leak. E um memory leak, essa memória, nunca é devolvida para o sistema operacional, salvo se a gente reinicia o nosso programa. Então, para quem nunca se perguntava, o que acontece, por que a gente tem o DIL? É para atrapalhar a vida do usuário. Não, é para impedir, entre outras coisas, que o reference count
sempre chega a zero, como deveria acontecer, e às vezes não acontece, dependendo do que a gente está fazendo. Então, depois dessa breve introdução aí sobre memória, vamos falar agora da PEP em si, a PEP 683. A PEP 683, ela nasceu lá dentro do Instagram, que na verdade é a Meta, a companhia pai, por trás do Instagram, do Facebook, do WhatsApp e de diversos outros produtos, mas acho que esses aí são os mais famosos. E tinha alguns problemas que eles queriam resolver com essa PEP. Eram 3 principais problemas. Eram eles problemas de invalidação de cache de CPU, condições de corrida, data races, e finalmente copy on write, ou apenas CAL, para quem conhece um pouco mais da literatura, está mais acostumado a ler sistemas operacionais e algumas outras coisas. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, invalidação de cache. Basicamente a CPU, ou em tempos mais modernos as GPUs, elas gostam de ficar com a memória que a gente está lidando mais continuamente e repetidamente próximo dela. Na memória L1, na L2, entre outros. Então, o nosso programa, o nosso computador, ele vai lá e busca na memória mais permanente, no SSD, no HD, ou até para quem é mais das antigas de fita magnética, busca a nossa memória, carrega ela na RAM e deixando mais perto ainda da RAM, deixa ela em uma cache L1 e L2 para acesso muito rápido, muito rápido. Mas qual é o problema? Toda vez que a gente muda alguma coisa na memória, essa memória é invalidada. Ela é tirada fora lá dentro da L1 da L2 e a gente tem que ir lá de novo na memória principal e buscar ela. E para objetos que fossem ditos constantes, onde o valor fosse realmente imutável, por exemplo, se a gente só muda a referência aqui, a gente não mudou o valor. Então, no final das contas, isso aqui, em teoria, não teve o seu valor alterado, não deveria sair do cache. Então, esse é um caso de uma melhoria que é pequeno, esse tempo aqui de ir lá na memória principal buscar essa informação, mas multiplica isso aí em escala. Começa a fazer isso aí centenas, milhares ou dezenas de milhares de vezes para ver o quanto de performance tu vai perder. Casos de condições de corrida. Vamos dizer que a gente tem um objeto e ele é compartilhado em threads ou em processos em paralelos. E o que a gente espera que aconteça, que normalmente a gente não se preocupa muito, porque a gente tem o DIL do Python aqui para nos prevenir desses tipos de condições de corrida, é mais ou menos assim. A gente tem lá um objeto que é compartilhado com 2 threads e elas terminaram de utilizar ele e agora vão descartar ele. Então, a primeira thread vem e decrementa o reference count do objeto que está sendo compartilhado de 2 para 1 e algum tempo depois, não interessa quanto, a segunda thread vai fazer exatamente a mesma coisa. Ela vai decrementar de 1 para 0. Então, agora que chegou em 0, o que acontece? Como a gente viu lá no início, o garbage collector vai entrar em cena, recupera essa memória, devolve ela para o sistema operacional. Todo mundo vive feliz para sempre, a história segue, a vida segue. Agora, o que acontece quando a gente não tem exatamente isso? Vamos dizer que a gente tivesse uma versão do Python onde não existe DIL e a gente tem que se preocupar com isso. É perfeitamente possível que a gente tenha de novo nosso objeto, compartilhado com 2 threads, cada um tem uma referência para aquele objeto, e a gente tem lá, cada uma trabalhando. As 2 threads decidem liberar este objeto ao mesmo tempo. E agora? Então, vai a primeira thread, ela começa o processo lá de liberar a memória, e ia decrementar o reference count de 2 para 1. Mas, subitamente, veio lá o computador e colocou a segunda thread e mandou a primeira parar. E agora a segunda thread foi lá e decrementou de 2 para 1. E devolveu o controle de volta para a primeira thread, que estava no processo e vai continuar de onde ela estava, vai decrementar não de 1 para 0, mas de 2 para 1. Qual é o problema aqui? O reference count nunca chegou em 0, e acabamos de ter um memory leak. Essa memória aqui nunca volta para o sistema operacional. Então, isso é um baita problema. E, de novo, se este objeto aqui fosse imutável, já que o valor dele não mudou, é constante, isso aqui não seria um problema. E, por fim, esse aqui acho que é o caso mais interessante que tem, de todos, pelo menos eu achei isso aqui uma jogada sensacional, é o caso de copy on write. Para explicar isso aqui, obviamente eu vou ter que dar mais contexto, porque só essa figurinha aqui não diz absolutamente nada para vocês. Então, o Instagram, lá dentro da empresa em si, da divisão da empresa, eles utilizam Python Django no back-end. Eu não sei se isso é uma novidade para vocês, eu pelo menos já sabia disso há algum tempo, não sei quantos sabiam exatamente. Sim, eles usam Django. E eles usam um modelo de forking do web server deles. O que quer dizer isso? Eles iniciam a aplicação e começam a dar spawn em diversos processos filhos,
Para quê? Para que quando entrarem requisições, isso entra e essas requisições dos clientes, quando vocês estão acessando o Instagram, são distribuídas para esses processos filhos. Cada uma acaba atendendo, sendo atendida por um processo filho. E esses processos filhos, quando eles iniciam, eles recebem uma cópia da memória do processo pai, que está gerenciando eles. E dentro dessa memória, existe uma grande quantidade de memória que é constante, ou pelo menos era para ser constante. A gente já vai entrar nessa discussão em seguida. E essa memória, como tem muita coisa que é constante, é comum para os processos filhos, tu não precisa repetir essa memória. Simplesmente vai lá e aloca menos memória, consome menos, show, segue. Porém, entretanto, todavia, o que acontece? Essa memória, se você quiser alterar ela, tu precisa criar uma cópia dela para tu conseguir modificar ela. Por quê? Porque senão tu acaba passando por cima dos outros processos que estão utilizando. Então, daí que vem o nome copy on write. Copia quando tu precisar escrever. Então, o que eles monitoraram lá dentro deveria ser o seguinte, que conforme o número de requests fosse aumentando, eles esperavam que não tivesse um consumo tão significativo de memória. Mas eles viram que estava aumentando o número de requests e a memória só ia, e continuava aumentando. E exatamente pelo outro lado, a memória compartilhada, essa aí estava baixando cada vez mais, indo, tendendo a zero. Isso é uma coisa um tanto quanto estranha, pelo menos surpreendente, quando eles olharam aquilo. O que está acontecendo aqui no final das contas? Então, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho enquanto eu tomo um golinho d'água aqui para vós. Pronto. Vocês provavelmente já mataram essa charada de onde é que está o problema, porque afinal de contas vocês são muito mais espertos que eu. E o que estava acontecendo? No final das contas, a memória era constante. Show, isso beleza. Não mudava o seu valor, mas o sistema operacional, quando fazia alguma referência nova ou retirava uma referência, mudava o atributo de reference count, quantos nomes estavam apontando para aquela memória. E daí mudava aquilo. Então, apesar do valor ser constante, a memória mudou. E o sistema operacional dizia que o objeto como um todo mudou, fazia uma cópia. Vou dar um exemplo mais prático aqui para quem não pegou. Talvez esse exemplo aqui seja muito mais didático. Vamos dizer que a gente tem o nosso objeto, está sendo compartilhado lá com 2 processos filhos. Cada um tem uma referência para o objeto, então reference count 2. Ainda está em read-only. Beleza. Então, um primeiro processo lá não precisa mais desse objeto. Agora está de boa. Vou liberar esse troço para devolver o maior do sistema operacional. E o reference count mudou de 2 para 1. E agora eu pergunto para vocês que estão assistindo aí. O valor desse objeto aqui, ele mudou? Não mudou, né? Continua sendo 50. Então, para todo mundo que está chegando agora de Python, na área de TI, veio de JavaScript, de Lua, de qualquer outra linguagem, olha o código Python em si, pelo menos na implementação, e fica pensando, mas isso aqui não mudou de valor. Só que, infelizmente, o sistema operacional discordou da gente. Ele acha que a memória mudou, e realmente mudou, o reference count mudou, e fez uma cópia desse objeto. Então, aqui está um problema, é o grande problema. Então, o que eles propuseram para corrigir isso? Tinha 2 opções, mudar o sistema operacional, mudar a linguagem Python. Qual que eles foram? Mudar a linguagem Python. O que eles decidiram tentar atingir foi criar objetos que fossem realmente imutáveis no nível mais de objeto, não só do valor como um todo. Mas antes da gente seguir nessa apresentação, acho que a gente vai ter que chegar numa convenção de nome. Eles queriam sim atingir imutabilidade, mas eles acabaram decidindo chamar isso de imortalidade. Por quê? Primeiro, porque faz sentido, porque esses objetos eles nascem no início do programa e se mantêm até o final. Eles não mudam, tipo, até o encerramento do programa. Segundo, para não criar nenhuma confusão com coisas que são ditas imutáveis no Python, no caso principalmente strings e tuples, que, a propósito, isso daí de serem imutáveis é uma baita de uma mentira, mentiram para nós a vida inteira, elas são mutáveis sim, pelo menos no nível ali do reference count, então toda vez que alguém disser que são imutáveis, podem dizer para as pessoas que elas estão mentindo. E por fim, eu acho, minha opinião pessoal, que objetos imortais é um nome muito massa, é muito coisa de marqueteiro, vende de uma maneira excelente. Então, agora chegamos um pouco na parte mais de código em si dessa apresentação. Não tem tanto código C, ele não é difícil. Isso daqui, no final das contas, é a implementação, uma parte da implementação de um objeto em Python. A gente consegue ver aqui, a implementação tem ali o reference count e o tipo do objeto. Aqui não está incluído, para questão de simplificação, teria o atributo de data em si,
que contém daí o valor e mais um monte de outras coisas. Então, foi mantido de fora aqui simplesmente por questão de facilitar o entendimento. O que os engenheiros em si do Instagram eles propuseram era de setar o atributo de reference count para um valor específico e todos os objetos que tivessem aquele valor específico não iriam nunca mais sair daquele valor, não teriam o valor alterado e seriam considerados como objetos imortais, que seriam totalmente e absolutamente imutáveis na parte do reference count. Que valor era esse? Aquele valorzinho ali no topo à direita, absurdamente alto, que eu não vou nem tentar ler aquilo ali só para não passar vergonha. O importante é que tu obtenha aquele valor ali setando os bits, 32 bits menores do campo de reference count. Isso aqui é da documentação do Python propriamente, do código Python em si, e a gente consegue ver a definição da constante que é utilizada para setar objetos como objetos imortais ali embaixo, na linha 110. Além disso, tiveram outras coisas nos PRs que implementaram isso, no principal pull request, e a outra alteração grande em si que teve são justamente nos dois métodos que incrementam e decrementam o campo de reference count. Normalmente a gente passa um objeto e a gente incrementa, ou a gente passa um objeto e a gente decrementa. Mas agora, se esse objeto for um objeto que é dito imortal, não faz nada. Simplesmente retorna direto no método, sem alterar esse atributo. Alguns exemplos de objetos imortais em si, procurando na internet quando eu estava montando essa apresentação: none, true, false, string vazia e inteiros pequenos de -5 a 255, remetem justamente lá ao início da apresentação daqueles valores. Para quem for tentar fazer aquele código com um Python 3.12 para frente, agora sim vai obter simplesmente o valor 1 constante. Existem outros objetos dentro do Instagram, existem objetos específicos da implementação do projeto deles, que daí eles marcam como objetos imortais, não são apenas esses aqui do Python, esses aqui são mais do core do Python. E depois dessa modificação aqui, o que se obteve de resultado? Se percebeu que a gente teve um consumo menor de memória, conforme o número de quests ia aumentando, e a memória compartilhada, é claro, ela continuou decrementando, mas em um ritmo muito mais devagar do que antes. A gente consegue ver que está lá em cima, comparado de quase tendendo a zero, como a gente vê ali no gráfico da direita. Mas mais importante que isso, com essa PEP aqui, a gente tem, finalmente pela primeira vez no Python, desde o Python 3.12, objetos que são realmente imutáveis. E por que isso é importante? Porque esses objetos, eles dão um OLE, dão um bypass no garbage collector, em threads, processos, a gente não precisa se preocupar. E mais importante que isso, no DIL, no Global Interpreter Lock, a gente está simplesmente dando um olé enorme no DIL. Então, quem não gosta do DIL, esses caras aqui, eles são Highlander, eles sobrevivem a qualquer atividade do DIL sem bloqueio nenhum, então não precisa se preocupar. Parece ótimo, tudo tranquilo, mas vamos falar de problemas, né? Então, Houston, temos um problema, então mantenham a calma e sigam em frente. Coisas que eles tiveram que se preocupar quando estavam desenvolvendo essa PEP. Principalmente questões de compatibilidade retroativa. O que isso quer dizer? Garantir que a tua aplicação Python, que o teu interpretador Python, simplesmente não desse crash de uma hora para outra. Porque, no final das contas, apesar de ser Python, o Python, para quem não sabe, pelo menos a versão default do Python, ela é escrita em C. Quem já apresentou em Python, já escreveu o código em C, sabe que tu muda qualquer coisa, a aplicação dá crash por motivos assim, sem maior explicação. Imortalidade acidental, porque no final das contas, um objeto imortal ele é basicamente um memory leak, isso causa muitas imortalidades acidentais, então isso é um grande problema. Então, como é que se atinge imortalidade acidental? Basicamente, tu começa a colocar um monte de variáveis apontando para um objeto, coloca uma, depois outra, depois outra, depois outra, e vai até ele atingir aquele número enorme que a gente viu alguns slides atrás. Para nossa sorte, eles simularam isso computacionalmente, isso aí leva mais ou menos uns 4 ou 5 dias de esforço computacional para acontecer, então a gente está bem tranquilo e seguro. Compatibilidade com plataforma, quer dizer que eles tiveram que garantir essa mudança para diferentes arquiteturas, 32, 64 bits, ARM, fazer que isso daí também funcione em diferentes compiladores, tipo GCC, Silang, que mais, sistemas operacionais, Windows, Linux, Mac. Então, o recado que fica aqui é do tipo, compilar, fazer uma mudança do Python, garantir que funcione, não é algo necessariamente fácil, tu tem que pensar em toda a compatibilidade que ele tem. E por fim, questão de performance, é claro,
porque isso aqui, toda vez que tu mexe no Python, tu tem o risco de piorar a performance. Eles fizeram as medições lá e chegaram na conclusão que a performance piorou em aproximadamente 2%, 1,8% a 2%, o que é um trade-off. A gente ganhou em memória, perdeu em CPU. Então, é algo que existe desde que o tempo é tempo na computação. Não tem como tu ganhar em memória e CPU ao mesmo tempo. Tu ganha em um e perde no outro. E seguindo um pouco aqui para encerrar, onde é que objetos imortais tiram, trazem retorno? Onde é que eles podem ser utilizados no futuro? Então, eu mostrei esse slide antes, eu vou mostrar ele de novo, porque eu acho sensacional isso daqui. A diferença de consumo de memória que se tem quando se faz processamento paralelo em larga escala. Para casos onde se tem memória constante, se tem um ganho real em utilizar objetos imortais. Esse é o primeiro benefício óbvio. E os outros, eles são muito relacionados com o DIL propriamente, que é um assunto do momento que se fala de retirar o DIL do Python. Tem duas PEPs em si que chegaram a considerar objetos imortais. Vou falar muito brevemente aqui delas, a PEP próxima na linha ali de numeração 684 e a 703. A PEP 684, ela tem um objetivo principal, que é dar um jeito de contornar o DIL. E o DIL, ele é visto como um vilão, mas na verdade ele nasceu muito mais, infelizmente, é aquela frase de filme, nasceu como herói, mas infelizmente viveu tempo demais e se tornou um vilão. Então, por que isso? Porque ele nos traz o benefício de não ter que ficar se preocupando com condição de corrida, semáforo, essa coisa assim. Tô nem aí, eu quero cuidar do meu código, não quero saber do tipo quem que tem que ir primeiro, quando, onde, como. Então, gerencia isso aí para mim. Mas, infelizmente, ele tem um lado ruim, que ele não nos permite utilizar todo o poder de multicore que existem nos computadores modernos quando o nosso código é vinculado com o CPU. Como é que essa PEP atingiu isso daqui? Ela criou a ideia de subinterpretadores Python. O que é isso? É um interpretador Python dentro do interpretador Python. Sim, isso é possível, é bem legal. Assista uma apresentação que tem do ano passado, da PyCon US, talk do próprio autor, é muito boa essa apresentação. E esses subinterpretadores, eles basicamente pegam as ideias de threads, que são muito leves, consomem poucos recursos, mas são isolados e seguros como processos. Então, é basicamente o melhor dos dois mundos. No final das contas, essa PEP aqui, ela parou de compartilhar o DIL, de uma certa forma, nesses subinterpretadores. Ela criou estados isolados de execução dentro do interpretador. Isso aí, na verdade, a gente já tinha até antes dessa PEP. Ela reduziu a quantidade de estados do interpretador que eram isolados. Isso é um esforço contínuo que ainda está acontecendo depois dessa PEP mesmo. E reduziu o número de variáveis globais que estavam espalhados pelo código. A gente tinha mais de 4.000 variáveis que vazavam para todo lado dentro do DIL e dentro do Python em si. Agora, o número atual, depois dessa PEP, se não me engano, é algo como 2.000, 2.500. Não sei, não lembro exatamente o número agora. Tinha uma seção na descrição dessa PEP que ela fala lá como ensinar isso. Eu achei sensacional essa parte aqui, porque essas duas PEPs elas são um pouco mais complicadas do que a 683. Parece que elas não foram feitas para ser ensinadas. As duas têm essa seção. E eu achei lá no meio, eu trouxe para cá. Diz lá, além de criar um novo interpretador Python, tu também pode utilizar um novo interpretador a partir de uma configuração. E daí eu continuei lendo lá, e lá no meio eu descobri que esse cara, um novo interpretador a partir de uma configuração, é um struct em C. E lá no meio tem justamente aquele campinho, ou um DIL. Tu seta ele para 1 ou para true, e tu tem o teu interpretador isolado, que te dá muito mais autonomia e um poder de conseguir utilizar multicore com Python. E se tu quiser, sei lá, porque diabos d'água setar para 0, é o mesmo Python do 3.11, incluindo para trás. E falando um pouquinho da PEP do momento, a 703, todo mundo está falando, é a questão de remover o DIL do Python. Então, a gente tem aqui, basicamente, ela fala que sim, existem objetos que esses caras sobrevivem muito, provavelmente durante toda a execução do programa, tais como true, false e none. Ele não chega a mencionar eles explicitamente como objetos imortais. E ela também menciona, nós vamos ter que mexer nos métodos PyIncrement e PyDecrement para fazer nada quando a gente passar algum desses objetos. E agora vocês devem estar pensando, então isso aqui é ótimo, vai ser igual ao PEP 683, né? No final das contas, não. Ele usou um pouco das ideias para a implementação, porque essa PEP aqui mexe em muito mais coisa em si no código C do Python. Então, o próprio autor decidiu colocar um campo novo e com uma representação de bits diferentes só para marcar esses objetos imortais. Essa PEP ela tem 3 partes principais. Ela fala ali sobre imortalização, que é basicamente tudo que a gente veio falando até agora. Ela tem a ideia de Deferred Reference Counting, que é postergar a liberação de memória para alguns casos como
métodos e módulos, utilizando o algoritmo de Cyclical Reference Counting, que é algo que não cheguei a abordar por questões aqui de tempo. E também a ideia de Bias Reference Counting, que é muito parecido com a ideia do DIL, na minha opinião. É do tipo dizer qual thread que é a dona deste objeto agora, nesse exato momento. Minhas opiniões aí sobre essa PEP, já que muito se fala sobre ela, todo mundo está querendo utilizar Python sem DIL. Isso já não é novidade, que a gente vai ter duas versões do Python, uma com o DIL e a outra sem. Pelo que eu li, ela vai ser lenta, muito mais lenta, a versão sem o DIL. Então, dependendo da arquitetura que tu está utilizando, eu acho que são processadores AMD, pode chegar até 8% de piora no desempenho do Python. Então, tu vai ter que medir muito bem para ver se o teu ganho de processamento paralelo vale a pena ser usado ou não. Vai ter muito código que vai precisar ser recompilado para conseguir dar suporte a essa questão de DILless que estás falando. E, pior do que isso, vai ter muito código que não é thread safe, que estará sujeito a condições de corrida e vai aparecer. Então, nessa hora, nós veremos quem que queria rodar o Python sem o DIL e vai pedir para ele voltar. Então, vamos ver os detratores que vão surgir. Aqui um pouco das referências que eu coletei enquanto eu estava montando essa apresentação. Dá para se aprofundar muito mais para quem tem interesse na parte de memória, de garbage collection, de objetos imortais, entre outras coisas. Era mais ou menos isso que eu tinha preparado. Deixo aí os meus contatos para quem quiser me procurar para qualquer dúvida, quiser trocar uma ideia sobre memória, sobre cerveja artesanal, qualquer coisa parecida. Eu não tenho Twitter, sou mais ativo ali em Telegram e LinkedIn mesmo. E deixo aí meus agradecimentos para terem me acompanhado aí até o final, quem ficou, e abro para perguntas. Muito obrigado aí, pessoal. Muito obrigado, Vini. Então, enquanto o pessoal escreve pergunta aqui nos comentários, na caixinha de comentários, eu queria perguntar para você achei muito interessante essa questão da imortalidade acidental, compatibilidade e muito mais. E mudando um pouquinho o escopo aqui da apresentação, queria falar de Python no geral. Claro. Por que eu devo insistir em Python? Por que eu devo aprender Python agora que eu estou começando com programação, aquela pessoa que está começando agora? E também, qual a relevância de Python e Edge Computing juntos? Como podemos combiná-los? Por que aprender Python? Eu acho que ele tem uma curva de aprendizado muito mais tranquila do que a maioria das outras linguagens. Eu vejo Python e JavaScript como uma das linguagens assim mais tranquilas para se começar na área de TI, na área de programação. Tipo, o fato de a gente ter tipagem dinâmica, do tipo, a gente não precisa se preocupar se a variável é int, se ela é float, se ela é uma lista, se ela é um objeto. Tipo, a maioria das vezes isso é uma dificuldade que... Posso me aprofundar nisso? Posso, mas eu vou deixar isso para depois, quando eu estiver ali num nível mais intermediário, avançado. Não preciso me preocupar neste momento em, tipo assim, eu vou... Como é que se diz? Deixa eu pensar uma linguagem muito mais estruturada, assim. Vou pegar o caso do próprio C ou C++, tipo, tem structs, sintaxes muito bem definidas que a gente tem que seguir. Ele tem uma flexibilidade muito maior, o Python. Ele é, que nem eu falo com muitas pessoas, é o inglês estruturado. Então, se tu consegue, tipo assim, se expressar a tua lógica, lógica de programação bem de boa, e fala o inglês, que não precisa ser um inglês avançado, consegue se virar com Python de boa. A questão de Edge Computing que eu tinha mencionado. O Python, ele está muito integrado com N outras bibliotecas, frameworks que a gente tem. Se não me engano, a gente tem SDK em Python também, a gente trabalha aqui com Python. E muitas bibliotecas em si, elas têm suporte a rodar as coisas na Edge. Eu ouvi de algumas, eu sei que... Não sei como é que está o nosso suporte hoje com Python, mas talvez esteja no nosso roadmap a gente conseguir, no futuro, rodar Python na Edge propriamente. É uma possibilidade. Muito legal. Alguém aqui da audiência tem perguntas? Estava dando uma olhada aqui. O Marcos disse: dúvida. Além do call, a operação reversa, que é quando ocorre o merge. Tem alguma referência do impacto nesses casos? Eu não tenho nenhuma referência de bate-pronto para te trazer agora. Eu vou ter que dar uma procurada para ver se eu encontro algum caso desse. Eu acho que para este caso de objetos imortais, não sei dizer exatamente se teria algum impacto em si. Confesso que eu vou ter que dar uma
pesquisado a respeito dele para conseguir saber mais a respeito. Valeu, Vini. Tem alguns parabéns aqui, muito bom, muito bom. O Marcos falou tranquilo, obrigado. Então depois você responde a ele. Eu queria agradecer novamente a sua presença aqui hoje na nossa Tech Talk. Rapaz, Como? eu que agradeço. Obrigado aí Pra, pelo convite.